né? Meu nome é Marcelo Gonçalves. O tema de hoje é O Homem de Bem, capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Meu nome é Marcelo Gonçalves. O tema de hoje é O Homem de Bem, capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, antes de começar o estudo, a gente tem aqui, por tradição, fazer uma oração, né, para iniciar o estudo, para agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus, né, a orientação de Jesus. E a gente é muito grato, né, por ter conseguido sair da cama hoje com saúde, com disposição, com energia. Tá todo mundo aqui com disposição, com vontade de aprender, com vontade de... Uma oração para minha mãe, que ela foi lá fazer exposição, ela está já velha. Mas eu creio que não vai dar nada não. Qual que é o nome da sua mãe? Olindina. Olindina? É. Então, nós vamos dedicar essa oração aqui à mãe, seu nome é qual? Simone. A mãe da Simone, a Olindina, né, que está passando por uma enfermidade, e vai dar tudo certo, já deu tudo certo já. Tá ok, gente? Então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em erros e tentações. E livra-nos da prática de todo mal, hoje e sempre. Amém. Então, gente, hoje é um tema que, conforme já dito anteriormente, né, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, O Homem de Bem. Quem acompanha aqui, quem está sempre nos nossos estudos aqui, tanto do Raimundo, a parte que eu também contribuo aqui, com a dona Zélia, e também nas palestras de terça-feira, é muito comum, né, a gente bate sempre na tecla dos dois mandamentos, né, que são, entre aspas, aí, os principais, né, do cristianismo, e a gente aborda aqui também no Espiritismo, que são aqueles dois mandamentos: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, invariavelmente, né, em todo estudo que a gente faz, a gente está sempre abordando, batendo nessa tecla. Mas a gente tem que avançar um pouquinho, né? Mas e aí, vamos debater isso? Como que a gente vai amar a Deus acima de todas as coisas? E como que a gente vai amar o próximo como a nós mesmos, né? Então a gente tem necessidade, de vez em quando, de dar uma aprofundada também, né? E eu entendi esse tema aqui, O Homem de Bem, como um ótimo texto para a gente avançar, para a gente fazer essa espécie de detalhamento, né, de como conseguir cumprir esses dois mandamentos. Basicamente, a gente vai ver aqui que ele coloca na verdade, três princípios que vão nortear esse ensinamento desse capítulo. O primeiro é do autoconhecimento, né? Você tem que conhecer as suas próprias fraquezas, você tem que estar ciente das suas próprias virtudes, para você conseguir também ter uma conduta que seja condizente com esses dois mandamentos. A gente percebe também que ele bate muito aqui na tecla da humildade. Sem a humildade, fica muito difícil da gente conseguir conciliar, a gente cumprir esses dois mandamentos. E um terceiro ponto que eu identifiquei aqui, que ele traz também, é o da fé. Porque a fé, muita gente, né, tem aquela compreensão, eu não tenho nada com isso, né, de que a fé, ela tem que ser assim, cega, né, uma fé cega. Você tem que ter fé em Deus e pronto, e acabou. É como se fosse assim, um ato de submissão, né? Te mandaram ter fé e você tem que ter fé e pronto. Mas eu vou na linha mais de uma fé crítica, uma fé raciocinal. Eu tenho que entender por quê, eu tenho que entender qual que é o sentido, né?
Eu até penso numa situação de que você acorda perdido no mar, dentro de uma canoinha, e não sabe como é que você foi parar ali, né? Tá tudo escuro e de repente você vê uma luz lá na frente, uma luz piscando assim, lá na frente, lá longe uma luz. Você olha, em volta não tem nada, só escuridão, e você dentro daquela canoinha lá, naquele barquinho, né? A fé é você seguir naquele rumo, naquele sentido, você ter confiança de que vai dar certo se você for naquele rumo. A gente não tem fé no banco quando coloca o dinheiro lá no banco? Não é um tipo de fé também? Mas é por quê? Porque você está raciocinando, você tem confiança. Não é porque alguém te manda colocar o seu dinheiro no banco que automaticamente você cumpre uma ordem por colocar. Não, é uma decisão, é um ato que você raciocina, você entende por que você vai fazer aquilo, por que você vai ter a fé, por que você vai ter a confiança no banco. Não é verdade? Então, esse entendimento, essa compreensão, esse estudo, esse raciocínio, ele também tem que estar acompanhado na fé. Então, vou fazer o seguinte, o capítulo, o tema, na verdade, né, a seção aqui do capítulo, ele é bem autoexplicativo. Eu acho que nem vou precisar assim, fazer tantas explicações assim, né, mas ele é bem acessível e vou começar a fazer a leitura mais literal mesmo dele. E conforme a gente tiver algum comentário, alguma consideração, a gente para e vai fazendo aos poucos. Ou deixa para o final também, não tem problema. Então vamos lá, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Lembra do autoconhecimento? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, né, sem a permissão de Deus, nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso aqui ele vai voltar a comentar sobre a questão de bens também lá na frente. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha a humildade aí. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso era para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, ele calcula os ganhos, né, os lucros e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Olha a diferença, né? Tem gente que, então, o homem de bem ele faz o bem pelo bem, né? E já o egoísta, não, ele pode até fazer, mas ele calcula o que ele vai ganhar com aquilo, né? Então ele está sempre ali na ponta do lápis, né, fazendo a contabilidade das ações dele. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Agora talvez a parte mais difícil. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança
anátema, que é como se fosse uma excomunhão, não lança um xingamento, não lança uma coisa ruim aos outros, só porque os outros não pensam como ele. Então, repetindo, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Isso aqui é difícil, essa talvez é a prova de humildade mais difícil que a gente tem. Né? Tanto na família da gente, imagina um filho seu quer fazer uma coisa que você não concorda, né? Tem uma opinião diferente da sua, não pai, eu vou fazer, não, mas você, não pai, mas é isso aqui que eu quero, é difícil. Essa humildade aí, né? O trabalho da gente também é difícil isso aqui, né? Respeitar também a personalidade do outro, né? A convicção, o pensamento alheio, né? E não maldizer essa pessoa porque ela pensa diferente da gente. É complicado isso aqui. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem, então, ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. A gente falou isso outras vezes aqui, que a gente tem o benefício, né, do esquecimento quando a gente reencarna, né? Então a gente tem um benefício, né, de não se lembrar das outras encarnações, não lembrar do plano espiritual, porque seria uma tragédia para a gente, né? Já pensou a culpa, o remorso que a gente traria, né, junto com a gente, de saber tudo de mal que a gente fez, e a gente então tem essa oportunidade de refazer uma história com o esquecimento do passado, né? E numa outra ocasião aqui, a gente falou que seria um benefício se a gente conseguisse perder as memórias, né? Também aqui. No seguinte sentido, não de ter uma amnésia, não é isso. Mas já pensou se você não consegue lembrar de nada que é, tanto que é bom que é ruim, você simplesmente apaga. Não importa. O seu Ademar um dia me falou uma coisa que eu não gostei, cara, eu nem lembro. Não, mas ele falou uma coisa boa de você, também não lembro. Ele é o Ademar para mim, para o resto da vida do mesmo jeito, falando coisa boa de mim, falando coisa boa sobre mim, ou coisas más sobre mim. Não, para mim, o que importa é daqui por diante, eu quero... Então, se a gente pudesse fazer isso, né? As relações seriam muito mais... Ah, mas tem gente que vai te enganar, tem gente que vai usar dessa sua fraqueza, vamos dizer assim, né? Não, mas aí o problema também é da pessoa com Deus também, né? Se a gente tivesse também essa capacidade, seria muito boa, né? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Olha aqui, ó. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Essa aqui também é complicada, viu? Quem é que nunca, né? Quem é que nunca deu uma pedrada em alguém, né? E geralmente em quem está na vitrine, né? Geralmente é a pessoa que está aparecendo mais, que mais se expõe, é a que mais leva pedra, né? E a gente não perdoa, né? Nunca se compraz, né? Nunca tem prazer em rebuscar os defeitos alheios. A gente está falando do homem de bem, né? A definição do homem de bem. Está citando aqui alguns exemplos de comportamentos, de decisões que esse homem de bem toma frente às situações da vida, né? Então, uma delas aqui é essa: não tem prazer em rebuscar os defeitos alheios, falar mal dos outros, ele não tem prazer em fazer isso. Nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Nós falamos sobre isso aqui em outras oportunidades também, né? Você tem um colega de trabalho, um cara que está sendo impertinente, ou que está
trazendo um clima ruim para o ambiente de trabalho, ou que seja mesmo aqui no nosso centro, ou na nossa família. E se alguém te chega e pergunta, e aí, por exemplo, você tem um superior lá no seu trabalho, você é responsável por uma equipe, você tem um dos seus subordinados que é aquela pessoa que não faz o trabalho, chega atrasado, discute com todo mundo, não dá. Primeiro você vai tentar, muitas vezes, não é assim, cara, corrige tudo, não faz isso, vamos melhorar aqui, o que está precisando para você, o que está te incomodando. Então você tem uma série de situações onde você pode lidar com essa pessoa, né? Mas chega até o seu superior, e o seu superior, como é que está a sua equipe aí? Tem alguém que está te dando trabalho? Qual que é a sua obrigação? É ser sincero, não é isso? Porque provavelmente, se o seu superior está te trazendo essa pergunta, essa demanda, é porque já chegou até ele uma reclamação ou uma notícia, alguma coisa de que alguém da sua equipe está falhando. E você deve ser leal também para com o seu superior, não pode omitir a verdade. Então é uma situação profissional, que a gente está dando um exemplo aqui, onde você não pode se abster de falar a verdade. E se falar a verdade é expor a pessoa no que ela está se equivocando, infelizmente, é o ponto, né? É a justiça. Você está no supermercado, vê uma pessoa praticando um furto, e é só você que viu. E lá na frente, na hora de sair, alguém pega essa pessoa, e você foi a testemunha, você vai mentir falando que não viu? Você está expondo aquela pessoa, mas é por uma causa de justiça, né? Então existem situações, sim, onde você tem que se posicionar. Não está dizendo, porque se você não se posiciona, você está cometendo até um ato de injustiça também, né? Vai que depois pega outra pessoa errada, né, pelo furto, e você vai ficar com aquela culpa, né, de não ter... O homem de bem também estuda suas próprias imperfeições, olha aí, o autoconhecimento, e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Isso aqui também é complicado, né? O próprio José Eustáquio, na última palestra dele de terça-feira, ele citou isso, né? Ele citou que todo dia à noite o bom é a gente chegar e fazer ali um feedbackzinho, né? A gente ter oportunidade, antes de fazer oração, você deitou, você vai falar, o que eu fiz hoje? Fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, né? Aí diz ele que tem alguns momentos que ele chega na cama, vou fazer autoanálise. Aí ele começa, né? Senhor meu Deus, amém. E dorme. De tão cansado que está, né? Que a gente chega no final do dia tão assoberbado de tanta coisa que a gente faz que a gente às vezes nem tem força. Mas dá para fazer isso também durante o dia, né? Na hora que você vai tomar. A gente não pode orar deitado, né? Não sei. Não, eu não sei. Tem gente que eu assim, quando eu estou muito cansada, eu rezo deitado. Eu falei, nossa, Tida, mas não pode, tem que rezar, sentar, ou então de joelho, né? Eu acho assim. Eu oro dirigindo, eu faço isso deitado, tomando banho. Para mim não tem hora, não. Não, para mim não tem. Para mim não tem essas coisas, não. Eu só procuro assim, né? Aí é coisa minha, né? Eu acho melhor fazer quietinho, em silêncio, ninguém junto, até para você se concentrar mais e tal, né? Tem os momentos que a gente faz aqui em coletivo, né? E tal, mas eu me sinto melhor sozinho lá, quando não tem ninguém vendo, eu acho melhor. Mas é coisa minha, né? O homem de bem, ele não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, ou seja, ele não fica falando de si mesmo, né? E muito menos fica fazendo isso para se comparar com outra pessoa. Ao contrário disso, ele usa também todas as ocasiões onde ele não sai vitorioso, porque tem gente que é assim, né? Ele é muito vaidoso, ele está sempre se comparando, contando vantagem, só que chega uma situação, é claro, né, que a pessoa também não vai conseguir ganhar todas, né? E quando chega nessas situações onde a gente está numa ocasião onde a gente, entre aspas, aí, não saiu por cima, a gente também tem que entender e usar essas situações para o nosso próprio conhecimento. Saber reconhecer isso, ter essa humildade, não, realmente, eu não passei na prova,
O Ricardo passou, mas mérito dele, tá certo. Ele fez por onde eu não me preparei da melhor forma. Tá reconhecido, né? E tem gente que tem muita dificuldade para isso. Né? Tem gente que põe desculpa em tudo, menos nela mesma. Né? A responsabilidade é dela, então ele põe na conta de qualquer pessoa que ela quiser. É dela. A pessoa de bem, o homem de bem, ele não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Porque ele sabe que tudo que foi dado a ele, um dia vai ser tirado. Se não vai ser tirado ainda aqui nesse plano, né, provavelmente ele não vai levar para o próximo plano. Aí tem uma brincadeira que o pessoal faz, que é o seguinte: mas quem diz que não vai ter uma contabilidade das coisas que você tem aqui? Quando você chegar lá, vai, não, você tinha um carro, vai continuar tendo um carro. Você tinha uma casa, vai continuar tendo. É uma piada, gente, é só uma brincadeira. Mas ninguém ainda desmentiu, né? Usa, né, o homem de bem, a pessoa de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Porque sabe que é um depósito de que tirar, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas. E que o mais prejudicial emprego que se pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Isso aqui também é muito difícil, né? Você saber lidar com a gestão dos seus bens materiais. Porque às vezes você está numa posição onde você simplesmente não tem condições de ajudar as outras pessoas, né? Materialmente que a gente está falando. Materialmente você mal consegue se suster, né? A sua família. E na sociedade que a gente vive hoje, você tem que ter uma poupança, tem que ter alguma coisa, porque com algum imprevisto você tem que se virar. Então você tem que ter uma reserva, um filho fica doente, um acidente ou alguma coisa, você tem que estar sempre amparado financeiramente também. Mas existem pessoas também que estão numa posição privilegiada, uma pessoa que tem condições de usar os recursos dela, claro que não abrir mão de todos os recursos para ajudar as pessoas, mas ela tem uma possibilidade maior materialmente de prestar esse auxílio maior. E muitas vezes deixa de fazer isso. Né? A gente tem situações, a gente vê, por exemplo, a pessoa que tem condições não ajuda porque, mas vai trabalhar que você consegue. Pô, será que é essa a atitude mesmo, né? É meio que assim, a pessoa, ela fica procurando uma desculpa para não poder ajudar, né? Para se enganar. Né? Eu não vou ajudar a tal pessoa porque a tal pessoa não merece. Não é você que faz esse julgamento, né? Bem, enfim, vamos prosseguir, né? É muito polêmico isso. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, ou seja, se você é um chefe, é um encarregado, é um patrão de outras pessoas, trate essas pessoas com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Use da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para lhe esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Isso aqui também é muito comum, né? Quem nunca teve um chefe que usou da posição dele para humilhar as pessoas, né? Às vezes até com piadinha, às vezes até com situações para deixar a pessoa sem graça, né? E a pessoa não pode fazer nada porque senão perde o emprego, né? Então, o homem de bem, ele não faz isso. Ele entende a responsabilidade dele enquanto encarregado, enquanto chefe, enquanto um líder, mas ele não usa essa posição para humilhar ninguém, para atacar ninguém, para fazer nenhum tipo de humilhação. E tem consciência disso, porque tem gente também que acha natural, né, que não vê mal nenhum em fazer essas coisas, né? Porque não é com ele, né? O subordinado, aí só que também tem a outra face da moeda, que é a do subordinado, né? Como que o subordinado também se comporta se ele é um homem de bem. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. E finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos
que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Aqui é uma coisa interessante, e é polêmica também, né? Que, vejam bem, finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Você está no trânsito, a pessoa te fecha. Ah, você fica bravo, você explode, né? Fica arara. Aí a outra pessoa, o seu pai, a sua esposa, o marido, ou até o outro cara, né? Às vezes você xinga o cara para o cara. Não, mas é que eu fiquei nervoso e tal, você me desculpa aí que eu fiquei nervoso. Tudo bem, você foi humilde, reconheceu seu nervosismo. Mas é uma lei da natureza, né? A ação e reação, né? Alguém te fez uma ação, você reagiu e ela voltou a você. É uma lei. Mas e quando a gente é o ofendido? Como é que funciona? A gente tem essa mesma percepção? Ah, não, ela me difamou, me falou mal, ou eu fiz alguma coisa para ela e ela entendeu errado essa coisa e explodiu e me atacou. Pô, mas eu também tenho que entender. Assim como o cara lá me entendeu que eu explodi, meus hormônios afloraram lá e eu perdi a calma, naturalmente, porque a gente é humano, a gente perde mesmo. Mas assim como eu fui desculpado, fui perdoado, né, pela minha explosão, por ter deixado o meu lado humano tomar conta, eu também tenho que fazer o mesmo com outra pessoa. Então, se eu quero que passe a mão na minha cabeça, mesmo quando eu estiver errado, eu vou ter que tomar cuidado também quando é a vez da outra pessoa. Não é verdade? Porque a gente sabe que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? A justiça divina, ela é perfeita. Não é verdade? Se você quer o perdão, antes de tudo, perdoe. E não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ou seja, não são só essas que a gente falou aqui, mas também aquele que se esforce por possuir a que acabamos de mencionar. No caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, como a gente disse no começo aqui, é só para voltar, para concluir, né? A gente sempre fala sobre a necessidade de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente bate nessa tecla aqui, né? Quase que todo sábado, independente de quem é o palestrante, nas terças-feiras também isso é muito divulgado e tal, né? A gente está sempre macetando isso. Só que esse capítulo, esse estudo de hoje, né, o homem de bem, ele vem meio que dar essas... Tudo bem? Ele vem dar esse detalhamento, né, prático de ações que a gente pode tomar no dia a dia, que são meio que uma receita, é um manual da gente conseguir, para a gente conseguir cumprir esses 2 mandamentos no dia a dia da gente, em questões bem do dia a dia. Eu achei muito interessante, e depois quem quiser ler com mais calma esse capítulo, ele está na verdade ele é o trecho de um capítulo, ele é o tema de um capítulo, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Então, conforme tinha dito no começo, ele traz basicamente 3 formas, né, de você... São 3 pontos chaves, né? Trabalhar a humildade, né? O autoconhecimento e essa parte material também, né? Que é muito difícil, né? Você trabalhar esse desprendimento das coisas materiais. E a fé, né? No final das contas, a gente depende dessa fé, mas não aquela fé insana, aquela fé que fecha os olhos, aquela fé cega, mas aquela fé raciocinada, aquela fé construída, aquela fé que não é simplesmente uma submissão ao que te mandam fazer, mas você compreender o contexto, compreender o que lhe é pedido, e a partir dessa compreensão você está alinhado dentro do objetivo. Não é isso?
Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem uma experiência? Alguém tem uma coisa que pode contribuir? Que aconteceu com vocês? Ninguém aqui nunca foi fechado no trânsito, ficou bravo, né? Ninguém aqui nunca teve ninguém que falou mal de vocês, e vocês tiveram que relevar. A gente falou aqui mais cedo da memória, né? Seria bom se a gente não lembrasse de nada, né? Ou que se fosse lembrar só das coisas boas, né? Tivesse uma memória que apagasse tudo. Então é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Dizer que essa palestra fica gravada, né? A gente põe no canal do YouTube. Quem quiser acessar lá, chama Casa Espírita Pão Nosso. É @Casa Espírita Pão Nosso. Está no YouTube e está também no Facebook. Então, quem quiser depois ver de novo, compartilhar e tal, fica à vontade. Por favor, me veja como eu não sou.